Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero analisar um ETF com vocês conhecido como KWEB, ok? Antes da gente ir para a análise desse ETF, deixa eu deixar um recado muito importante para você. Se esse vídeo é importante para você, se esse conteúdo é relevante para você, lembre-se de compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais, com amigos, quem tem interesse sobre esse tipo de conteúdo. Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais, nossa página no Instagram, no YouTube e nas plataformas de podcast. Investir do bem, hashtag IBSA3, ok? Essa é a nossa hashtag e você consegue encontrar a gente nas redes sociais, IBSA3, ok? Lembra de dar uma curtida nesse vídeo. Se ficar alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, algum elogio, sugestão, algo do tipo, vá lá nos comentários e deixa pra gente lá nos comentários qual é a sua dúvida, a sua sugestão, ok? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre esse ETF. Beleza, então, o ETF que eu vou analisar hoje com vocês, como aparece aí na tela, é o ETF KWEB, ok? Lembrando aqui que eu estou falando de um ETF que eu estou investindo através da Avenue, uma corretora sediada nos Estados Unidos. E aí você vai achar estranho que esse código do ETF pode não ter números. Geralmente aqui no Brasil a gente está acostumado com números, né? 4 letras e 2 números. Lá nos Estados Unidos os ETFs não seguem essa fórmula, ok? Lá é completamente diferente. Então eu estou falando de investimentos no exterior, eu não estou falando aqui de ETFs brasileiros, ok? Tal como o BOVA11 e o IVVB11. Eu estou falando de um investimento que eu fiz através da Avenue lá fora, ok? E é bom lembrar também, com felicidade, que eu consigo anunciar aqui esse ETF, que eu comprei uma parte dele, uma parte fracionária muito pequena, mas eu consegui comprar esse ETF só com o que eu recebi de dividendos dos outros ETFs que eu tenho na carteira. Então, se você quiser saber quais são os ETFs que eu tenho na carteira, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando especificamente sobre cada ETF que eu já tenho em carteira. Esse é um novo ETF que está entrando no meu portfólio agora. Eu estou gravando o vídeo em 3 de novembro de 2020, ok? Então, super recente. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre o tal do ETF. E aí o nome do ETF, né? O nome dele, não o nome, o ticker de negociação dele é esse ticker, né? Que é WEB. E o nome dele é Crane Shares SCI China Internet ETF. Então, vamos entender um pouquinho o que é esse ETF. Então, esse ETF é um ETF passivo. E aí ele acompanha o índice. Mas que índice é esse, Gleice? Isso aqui a gente tem aqui embaixo. Vou selecionar para vocês. Nós temos o índice que ele rastreia, ou seja, ele acompanha o índice. Tal como nós temos aqui no Brasil o IVVB11, que acompanha, né? Que acompanha o desempenho do índice Bovespa. Aqui nós temos um outro índice. Então nós temos diversos índices. Então clicando aqui nesse índice para a gente conhecer um pouquinho. Aqui eu vou fazer a tradução mais rápida que a gente tem. A gente já consegue perceber que esse índice ele foi desenvolvido para ele acompanhar a performance, né, das empresas chinesas, ou seja, então são empresas sediadas na China, empresas chinesas, que a atividade primária delas tem alguma relação com a internet ou com a área da informática, na verdade a internet, ou seja, aqui nós temos, né, Internet Related Sectors, então setores que estão ligados à internet. Então nós temos um índice, é bom a gente lembrar, e esse ETF ele acompanha esse índice, então ele é passivo por esse motivo, ele não tem a tendência, ele não tem um grupo de gestores que busca acompanhar uma performance além do índice, eles procuram apenas rastrear esse índice. E aí, como nós temos algumas diferenças e nós temos a ideia do custo, né? Qual que é o custo para eu ter esse ETF? Porque eu tenho, de certa forma, pagar algum FII, né? Aqui não é FII referente a taxas que eu tenho que pagar. E a gente vê aqui 0,76% ao ano. Isso é muito barato, né? Se a gente pegar o custo dos ETFs aqui no Brasil, a gente vai ver que eles são bem mais caros. Ok? Aqui nós temos a homepage, que daí a gente já vai ver, e aqui nós temos quando foi criado esse ETF, né? Então ele foi criado em 2013 e a forma de cobrança de taxação é a 10.099, que aí a gente pode fazer um vídeo
específico falando só sobre esse tax form, que é a forma de cobrança, né, dos nossos dividendos. Aqui embaixo a gente tem o tema, né, desse ETF. Aí a gente tem a categoria que é China Equities, então ele vai comprar ações de empresas chinesas que têm exposição à área de internet ou tem uma relação com a área de internet. E aí a classe dos ativos vai ser equity, né, são ações, e aí o tamanho das empresas que ele investe, né, nós temos multicap. Então multicap aqui são empresas de grande porte, né. E aí esse asset class style seria o estilo, né? Então ele não investe em apenas um tamanho de empresa, ele tem um blend, né? Ele pode investir em empresas de tamanhos diferentes. O setor em específico dela, em geral, seria o setor geral que ela investe, de tecnologia, né? Naturalmente que é a internet, e o setor específico é a internet. Então aqui nós temos tecnologia da informação, internet, empresas, e aí a região, né? Nós estamos no Pacífico, né? Então é o Asia Pacífico Emerging, né? Então seria a região emergente da Ásia e do Pacífico aqui. E a região da China, né? Como o próprio ETF aqui em cima já diz, né? Crane Shares SCI China Internet ETF. Ok? Aqui a gente tem outros dados do fundo. Aqui nós temos dividendo e valuation, ok? Aqui nós temos a parte do valuation, que a gente pode pular essa parte, porque não me interessa, eu escolhi o ETF não olhando pela questão do valuation, mas pelo que eu vi do fundo e eu gostei da proposta. E aqui nós temos o último dividendo pago, 0,04 centavos de dólar que foi pago, ok? Aqui embaixo vejamos expense rates e fees. Aqui ele faz um comparativo, né? O site que eu estou utilizando é o ETFDB, o ETF Database, e aí ele faz um comparativo, né, de quanto a gente está pagando em média de taxa se nós relacionarmos com outros ETFs que existem na mesma categoria. E aí a gente vai ver que nós temos um outro ETF de nome FLCH, cobrando apenas 0,19%. E aí nós temos um que está cobrando um pouco a mais que o KWEB, que aí seria o KGRN, que está cobrando 0,80%. Então é muito baixo, né? Aqui nós temos, né, as holdings, ou seja, aqui ele mostra para a gente as 10 maiores posições desse ETF. E aí aqui a gente vai conhecer, né, algumas empresas, na verdade a gente vai conhecer algumas poucas empresas que são bastante conhecidas lá fora, e aqui a gente não tem tanto conhecimento delas. A maior posição do fundo atualmente é o Alibaba. O Alibaba é bastante conhecido, mas se você está vendo esse vídeo e não conhece, o Alibaba ele é o correspondente da Amazon nos Estados Unidos, né? Porque a China ela tem as suas próprias empresas da área de internet, da área de aplicativos, da área de vendas pela internet. E aí o Alibaba ele é um conglomerado, né? Um grande conglomerado, e ele na China ele é o maior vendedor online, né, de vendas de produtos online. Só que o Alibaba não é apenas isso, ele tem banco, ele tem um monte de empresas dentro dessa holding enorme, né? Então é por isso que o nome está aqui, né? Alibaba Group Holding, porque é uma holding, não é uma empresa pequena, é uma empresa gigantesca, ok? Que aliás eu tenho um investimento no Alibaba, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo falando só sobre o Alibaba. Depois nós temos a Tencent Holdings, e aí nós temos outras, né? Meituan, Jianping, nós temos JD.com Inc. E aí nós temos outras empresas que a gente não conhece tanto. Aqui embaixo nós temos o Baidu, nós temos a porcentagem, né? Ou seja, do patrimônio total do fundo, ele tem 4,9%. Né? Aqui no canto a gente tem a porcentagem que ele tem aplicado nos ativos do fundo. E aqui embaixo nós temos outras empresas, né? Aqui a gente vê novamente o Alibaba, só que aqui é da área de saúde, né? Como ela é uma holding, ela tem uma empresa, o Alibaba tem uma empresa também do setor de saúde, e o fundo tem 3,64% de participação nesse fundo. E aqui nós temos a Tencent novamente, que nós tínhamos lá em cima, como ela é uma holding, ela tem também diversos braços, né? Aqui a gente tem Tencent Music Entertainment Group, então é quase o equivalente ao Spotify que nós temos aqui no Brasil, que é uma empresa norte-americana. E ele tem uma participação de 3,18%. Aqui nós temos uma análise de concentração, né? Como a gente viu aqui em cima da Holdings, só pegando para vocês, depois a gente vai ver que essa empresa, que esse ETF, perdão, ele tem 35, ele compra ações de 35 empresas, então ele é bastante concentrado, é importante lembrar disso para quem vai investir, porque geralmente quando a gente pega, por exemplo, um ETF de nome SPY, né, ele replica, né,
o S&P 500, então ele vai investir nas 500 maiores empresas da Bolsa Norte-Americana. Então 500 empresas é uma diversificação gigantesca. Quando a gente fala de 35 empresas, a gente tem uma concentração muito grande, ou seja, é do setor de internet da China. Então é bom lembrar isso, ok? Então, como eu falei, né, eu tinha dito 31, mas na verdade são number of holdings, aqui é o número de empresas que esse ETF investe. Então são 32 empresas. E aí ele mostra pra gente em porcentagem, né? E aqui nós temos assets em top 10, e aí top 15 e top 50, né? Então a concentração em percentual do patrimônio líquido do fundo está concentrado em quantos por cento nas 10 maiores empresas do fundo? 60%. Então aqui a gente vê que tem uma participação muito grande em apenas 10 empresas. Mas aqui a gente já sabe que esse ETF ele investe em apenas 32 empresas. Então a gente sabe naturalmente que vai ter sim uma concentração muito grande. E aí nas top 15 empresas nós temos 78% de participação, e aí quando nós temos a asset em top 15, que seria 50, é 100%, né? Justamente porque o ETF investe em apenas 32 empresas. Aqui embaixo nós temos asset allocation, né? E aí a gente vê que 99% do fundo está alocado, né, nas empresas, nas ações dessas empresas, e apenas 0,25% que é cash, né? A empresa, esse ETF, ele investe em algum título para ele ter cash ali para suprir, né, alguns gastos de curto prazo. Fund flows, né, como se está entrando ou está saindo, né, grana desse ETF. Aqui a gente pega, né, de um ano, e a gente vai perceber que o fundo, né, naturalmente teve uma saída muito grande de capital, ou seja, as pessoas vendendo, né, as suas cotas desse ETF na bolsa. Lá no período, nós tivemos de março a maio, né, que o final de maio que a gente tem, né, uma grande saída, e depois o fundo, né, voltou, né, verdinho aqui é o que está entrando e vermelho é o que está saindo, né. E aí a gente chega aqui 26 de outubro, que foi o último track que foi feito desse ETF, a gente percebe que ele está voltando novamente a crescer. E aqui nós temos charts, que são algumas tabelas, aqui é de negociação, né, do fundo, né. ESG não interessa muito pra gente, aqui a gente tem a performance desse fundo e ele traz pra gente algumas janelas de tempo para a gente ver a performance do fundo. Aqui a gente, olhando no curto prazo, não interessa muito a gente, eu vou olhar aqui no último ano, né, o retorno que ele trouxe. Então no último ano ele trouxe um retorno de 59%, e nos últimos 3 anos, como a gente pode ver aqui com o mouse, sublinhando para vocês, 33% de retorno. É um retorno muito bom, e se a gente olhar para uma janela de tempo ainda maior, o fundo teve um retorno de 112%. Né? Então, se você tivesse colocado há 5 anos atrás 10 mil nesse fundo, você teria, né, aí a gente faria aquela conta teria rendido 112%. Né? Então a gente calcularia aí 10 mil vezes 112 para a gente chegar ao resultado da performance desse fundo. Vejamos o que mais. Aqui nós temos técnica, isso não interessa muito, aqui seria só uma análise de volatilidade. E aí volatilidade aqui a gente já pode deduzir algumas coisas. O período, como a gente viu, o período de março a maio foi um período de grande volatilidade na bolsa, né, em decorrência da pandemia, então a gente vai ver aqui, né, a volatilidade dos 200 dias, né, os 200 últimos dias de negociação desse ETF, de 28%. Então ele foi bastante volátil. E aqui tem o beta desse ETF, né? O beta que não cabe a gente falar, mas é uma medida que mede a volatilidade de um ETF, de uma ação ou de algum fundo. Vejamos o que nós temos aqui mais. Aqui nós temos o fact sheet, que aí a gente já pode entrar no próprio site do fundo, caso você queira investir. Aqui a gente tem, eu estou aqui na primeira página, Stock Profile and Price, e aí vai aparecer aqui, geralmente, né, o ETF ele tem a sua homepage, né, o seu site oficial. Então clicando aqui, nós somos direcionados para o site, né, da Crane Shares, ok? E aí nós temos a estratégia de investimentos, aqui eu vou ler em inglês e depois eu traduzo para vocês, né? KW Web seeks to measure the performance of the investable universe of public traded China, como a gente viu, né, de companhias que têm como atenção primária, ou seja, o seu objetivo primário é investimentos na área de internet ou setores que têm relação com a internet, como nós vimos ali, né? E aí esse KW Web, o que ele oferece para a gente, né? Acesso às empresas, às companhias de internet da China, que são serviços similares ao Google, Facebook, Twitter, eBay e Amazon, ok? É bom lembrar que a China ela não permite a entrada desses
por exemplo, de Google, Facebook, Twitter, eBay, Amazon, lá na China. Então lá eles têm os seus próprios, os substitutos desses produtos, né? Do Google, a rede social deles não é o Facebook, não é o Twitter, eles não usam eBay, eles não usam Amazon. Então lá eles utilizam aplicativos próprios ou plataformas próprias, né? Outro benefício, né? É a exposição às companhias com aumento de crescimento. Uma exposição a empresas que têm que se beneficiam com o crescimento com o consumo doméstico da China, né? Então, e aqui propriamente falando do consumo da classe média, né? Middle class. Então isso é muito bom, né? A gente olhando, porque se a China, esse grupo da classe média, ele começa a se favorecer, ou seja, ele começa a aumentar a sua renda, naturalmente ele vai consumir mais e esse ETF vai se beneficiar porque a classe média utiliza, né, rede social, compra pela internet, ok? E aí nós temos aqui, né, a exposição às empresas chinesas que são listadas em ambas as bolsas, né, nos Estados Unidos e em Hong Kong. Então isso já é uma coisa interessante para a gente. E aqui entram alguns dados que daí quem tiver interesse depois pode ler com mais calma. Eu vou passar por esses itens aqui porque não nos interessa tanto, ok? Senão a gente perderia muito tempo. Mas isso é bastante importante, né? Aqui ele traz que seriam os highlights, quais são os principais fatores que fazem com que eles acreditem que investir nas empresas que têm exposição à internet ou são setores ligados à internet na China seja válido. Aqui nós temos a apresentação, quem tiver interesse pode depois baixar e dar uma olhada, e aqui nós temos o fact sheet. O fact sheet, basicamente, ele traz tudo que nós já tratamos aqui, né? Aqui eu só vou ressaltar algumas coisas, né? Então aqui o total, o custo anual desse fundo que a gente paga, né, de custo anual, como eu já falei, 0,73%. E aí o índice que ele acompanha, como a gente já viu aqui, né, a gente já olhou, né, as empresas que têm ligação com a internet ou setores que têm ligação com a internet da China. E Net Asset seria o patrimônio total do fundo, né, que é de 3,3 bi, né? Então é bastante grande. Número de holdings aqui depois na última atualização a gente viu 32 lá no ETF, mas aqui eu vou confiar no próprio fact sheet, né, que seria um sumário que eu recebo, um relatório do fundo mais atualizado, que é de 35 companhias. E aí, como nós vimos aqui novamente, né, as 10 maiores posições do fundo, né, top 10 holdings, aqui seria as 10 maiores posições do fundo. E aí essa posição aqui é do dia 31/10/2020, né, 31 de outubro, de 2020. E aí nós temos aqui as empresas e o ticker dela e as posições que nós já vimos basicamente. Beleza? Eu acho que pela apresentação do fundo, eu acho que era isso, né? Deixa eu voltar aqui. Pela apresentação desse ETF, na verdade não o fundo desse ETF, eu acho que era isso. Eu fiz um resumão, né, para que o vídeo também não ficasse tão grande. Se ficou alguma dúvida, você pode ir lá nos comentários falar com a gente, que a gente troca uma ideia. Lembra-se de compartilhar esse conteúdo, dar o seu like, seguir a gente nas redes sociais, investir do bem, nossa hashtag IBSA3, você consegue nos encontrar. Então era isso, forte abraço a todo mundo e até mais.